o nosso estudo sobre o sistema cardiovascular, agora estudando especificamente o sangue, que é então o que vai passar por dentro de todos os vasos sanguíneos e o músculo cardíaco que nós falamos então até agora. Muitos de vocês já fizeram algum tipo de exame de sangue e vocês estão familiarizados com o procedimento. Então, retomando alguns pontos importantes, o sangue venoso, mais especificamente, ele vai ser removido, então, a partir da inserção de uma agulha em uma determinada veia do braço, por exemplo, e o procedimento que a gente faz depois da retirada desse sangue, é um procedimento de separação, certo? Nós utilizamos centrífugas específicas com controle de temperatura, muitas vezes, e com isso nós conseguimos separar os elementos do sangue. Então, o que a gente pode encontrar depois que a gente faz esse processo de separação do sangue? Então, vocês têm aqui duas partes importantes que vão aparecer visualmente quando a gente centrifuga uma amostra de sangue. Vocês têm uma parte superior, que teoricamente ela é mais clara, certo? Embora ela possa ser um amarelo bastante escuro, dependendo muito da quantidade de gordura que tem nessa amostra, mas em geral ela é translúcida, um pouco amarelada, que é o plasma, certo? Lembrando da fisiologia básica, o plasma ele é o líquido extracelular que parte, então, que se localiza no nosso sistema circulatório. Então, nós temos o plasma. O que nós podemos ver também, uma pequena camada onde vão se acumular plaquetas, que eu vou falar um pouco na aula de hoje, e também células brancas, que são células imunológicas, tem um aspecto, então, uma importância no processo de defesa do nosso organismo. E, finalmente, na parte de baixo, que vocês estão vendo aqui, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar, basicamente, essa parte que ela vai ficar avermelhada, porque ela contém uma grande quantidade de células chamadas de eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, ou hemácias, ok? É a mesma coisa, que vão ficar acumuladas na parte inferior do tubo, porque elas são de fato mais pesadas, então elas ficam nessa região, que vão formar uma parte que nós chamamos de hematócrito, certo? Então, que diz respeito, então, a esse conjunto de células vermelhas, ou eritrócitos, amontoados no final do tubo. Mas que a gente pode descrever aqui, Vamos dar uma olhadinha. Se a gente separar, então, o que tem dentro do plasma e o que tem, então, nesse hematócrito, primeiro, o plasma ele é formado basicamente por água, certo? Aproximadamente 91% desse plasma é água. E nós podemos encontrar, então, dentro desse plasma, solutos. Então, nós vamos encontrar os íons, sódio, potássio, cloreto, entre outros, bicarbonato. E nós vamos encontrar também algumas proteínas, que nós chamamos de proteínas plasmáticas, certo? Então, tem vários tipos de proteína, como albumina, fibrinogênio, globulinas, que vão estar, então, dissolvidas nessa água que se localiza, então, no plasma. O que nós temos aqui também, Como eu falei para vocês, uma pequena fração que vai ficar separada aqui entre o plasma e os nossos eritrócitos, que vai conter, além de plaquetas, uma série de células importantes para a defesa do organismo, que estão descritas aqui, certo? E também com a sua porcentagem, totalizando o número de células. Então, nós temos neutrófilos, que é o maior número, tanto em homens quanto em mulheres, eosinófilos, basófilos, linfócitos, que também tem uma porcentagem considerável, a gente vai falar um pouquinho das funções, os monócitos, que podem eventualmente ser transformados em macrófagos, que são células fagocíticas bastante importantes, e finalmente, como eu falei para vocês, as plaquetas, que vão fazer parte do processo de hemostasia, participação da formação do coágulo. Se a gente separar, então, novamente aqui, o sangue, então nós temos basicamente elementos celulares, como eu falei para vocês, certo? Então, os eritrócitos, que vão compor o nosso hematócrito, os leucócitos, que vão compor, então, esses linfócitos, os monócitos, neutrófilos, eosinófilos e os basófilos, as plaquetas, que na verdade são fragmentos celulares, e no plasma, como eu falei, a maior parte água, juntamente com íons, gases, todos os gases que nós vamos estudar no sistema respiratório, como é o caso do CO2 e do oxigênio, estão dissolvidos no plasma do indivíduo. Além disso, nós podemos encontrar vitaminas
e, em especial, moléculas orgânicas. Então, nós vamos encontrar no plasma aminoácidos, glicose, lipídios, outros resíduos nitrogenados e, como eu falei para vocês, proteínas. Proteínas que são chamadas de proteínas plasmáticas. As principais proteínas que nós vamos encontrar são a albumina, que é uma proteína muito importante para diversos efeitos fisiológicos, como, por exemplo, transportar ácidos graxos, transportar hormônios, né, de um compartimento para o outro. Participa do controle, né, da osmolaridade também. E também temos globulinas, relacionadas então com o processo do sistema imunológico, e o fibrinogênio, que nós vamos ver ele hoje, que vai participar do processo de formação de coágulo. A maioria dessas proteínas são sintetizadas no nosso fígado, por isso que é um órgão bastante importante. Nesse quadro, vocês conseguem enxergar, né, novamente os tipos de células, né, ou fragmentos celulares, no caso das plaquetas, com o seu número, com as suas características e com as suas funções. Por exemplo, os glóbulos vermelhos, ou hemácias, ou eritrócitos, né, que fazem parte então do nosso hematócrito, eles apresentam no seu interior uma proteína muito importante chamada de hemoglobina, que vai servir exatamente para transportar o oxigênio e também o CO2, né, no nosso sangue, tanto dos alvéolos para os tecidos, como nós vamos ver depois, parte, né, do CO2 sendo transportada dos tecidos para os alvéolos. Né? Então nós temos uma quantidade razoável aqui de hemoglobina que vai servir para esse papel. Glóbulos brancos, né? Nós temos então neutrófilos, eosinófilos, basófilos, os linfócitos e os monócitos. O que nós podemos destacar aqui a respeito desses neutrófilos? Né? Bom, esses neutrófilos, que são os mais abundantes, eles fazem muita fagocitose, como vocês estão vendo ali, né? Que é basicamente o processo onde uma partícula estranha ela vai ser engolfada, literalmente engolida, né? E essas partículas, como bactérias, etc., elas vão ser destruídas por uma série de espécies reativas de oxigênio, radicais livres, que vão auxiliar então o processo de fagocitose. Nós temos os eosinófilos e os basófilos, que estão relacionados, em especial, né, com respostas alérgicas, reações alérgicas que nós encontramos nos indivíduos. Os linfócitos, que são células que são extremamente importantes para o processo de defesa celular, né? Uma das principais funções é exatamente controlar de forma geral a ativação imunológica e também é uma célula conhecida por produzir os nossos anticorpos contra diversas doenças. Né? E os monócitos, como eu falei para vocês, que se localizam no nosso sangue, eles podem migrar para dentro de um tecido e se transformar em macrófagos, que são células maiores que têm uma capacidade de fagocitose muito elevada. E, finalmente, as plaquetas, que eu falei para vocês, né, são fragmentos celulares que vão, como nós vamos ver na aula de hoje, participar do processo de formação de tampão plaquetário e hemostasia, ou seja, produção de coágulo, né, para evitar que o sangue, a partir de de uma determinada lesão, possa extravasar para fora dos nossos vasos. Então, falando um pouco desse processo, rapidamente, né, a hemostasia, é um processo que ele serve para reparar um vaso que sofreu algum tipo de lesão e pelo qual então o nosso sangue pode sair do compartimento cardiovascular, né? O que vai acontecer? Então, a hemostasia é exatamente o processo que tenta restabelecer, né, e reparar esse problema. Então, primeiramente, se a gente for pensar, né, quando o nosso vaso ele sofre uma lesão, o que vai acontecer? Né? O que o nosso organismo vai fazer para evitar que a gente perca sangue, né, a partir dessa lesão? Então, inicialmente, né, quando nós temos então uma lesão no vaso, todo o colágeno, né, que ele é abundante, né, nos nossos vasos, ele vai ficar exposto. E muitas vezes também, alguns fatores que se localizam dentro das nossas células, quando elas se rompem, podem ser liberados. Aqui eu destaco, por exemplo, o fator tecidual, certo? Que vai participar dos processos de formação de coágulo. O que vai acontecer então no momento que eu tenho essa lesão? Né? Além de existir esse vazamento de moléculas importantes e do colágeno ficar exposto, eu também vou ter ativação de plaquetas, certo? As plaquetas elas vão conseguir identificar, né, esse colágeno exposto, vão aderir a esse local de lesão, né, e vão liberar uma série de substâncias que imediatamente vão causar vasoconstrição.
Lembrando então que vasoconstrição, quando a gente faz uma vasoconstrição, né, a contração da musculatura lisa de um determinado vaso, o que vai acontecer? Nós reduzimos o fluxo sanguíneo. E isso é extremamente importante quando eu tenho uma lesão onde eu tenho uma perda contínua de sangue. Então, se eu faço uma vasoconstrição, eu vou diminuir o aporte sanguíneo para a região que está perdendo sangue, e isso vai melhorar a condição, evitando que mais sangue seja perdido. Então, a vasoconstrição é o processo mais rápido que vai acontecer para o processo de hemostasia. Segundo, essas plaquetas que estão se aderindo, elas vão formar o que nós chamamos de tampão plaquetário. Elas vão sendo agregadas umas nas outras, bem no local da lesão, formando exatamente um tampão para bloquear o extravasamento de sangue. Então, o tampão plaquetário é o segundo evento que a gente classifica, né, como hemostasia temporária, certo? Por quê? Porque eu preciso reparar o local do dano. E eu preciso melhorar esse processo, então, né, que evita que o sangue extravase do meu vaso. Para isso, nós ativamos, então, uma cascata de coagulação que depende, né, obviamente, das nossas plaquetas, desse colágeno exposto e desse fator tecidual que foi liberado por causa da lesão. Basicamente, o que nós vamos ver aqui, de forma simplificada, nós não vamos ver toda a cascata de sinalização, longe disso, né? Mas junto com esses fatores de coagulação, alguns deles, por exemplo, o cálcio, que está aqui, é um íon bastante abundante no plasma, ele vai ativar uma série de respostas na homeostasia. Uma delas é a formação e a ativação de uma enzima chamada trombina, certo? Nós vamos ver rapidamente essa ativação, mas a ativação dessa trombina vai atuar, né, ela é uma enzima, então ela vai atuar sobre o substrato, que é uma proteína que está no plasma, chamada de fibrinogênio. É uma proteína produzida no fígado e está constantemente, então, presente na nossa circulação. Então, ela está passando no local da lesão, essa proteína. Quando ela passa no local da lesão, ao encontrar a trombina converte esse fibrinogênio em pequenas redes de fibrina, certo? Ela vai clivando, ela vai degradando esse fibrinogênio em fibrina. E com isso, vai se formando um coágulo no local da lesão. Esse coágulo, então, que é a nossa terceira etapa aqui, né, da hemostasia, ele vai auxiliar no processo de reparo e no crescimento celular, até que aquele local que sofreu a lesão esteja novamente recomposto. E aí vocês podem pensar o seguinte: bom, ok, consegui parar com a perda de sangue. Mas e aquele coágulo, ele vai ficar ali para sempre? Muitos de vocês devem saber que, às vezes, excesso de processos de coagulação do sangue podem ser prejudiciais, porque um coágulo ele pode se soltar de um determinado vaso sanguíneo e pode acabar entupindo o fluxo sanguíneo em outro. Então isso é uma situação extremamente delicada. Mas para isso, fisiologicamente, né, nós temos o que a gente chama de dissolução do coágulo, que é um mecanismo automático, então, que vai imediatamente começar com a destruição, né, dessa rede de fibrina por uma outra enzima, que nós vamos ver daqui a pouco, que ela é chamada de plasmina. Então essa enzima ela também vai ser ativada durante o processo da hemostasia e o objetivo dela é destruir o coágulo depois que nós já restabelecemos, né, a parede do vaso. Então, como a gente viu, nós temos aqui uma separação entre uma via extrínseca, que basicamente tem início pelo fator tecidual que está sendo liberado dessa lesão, e também uma via intrínseca, né, na qual o colágeno fica exposto. Ambas vão atuar juntamente com fatores de coagulação, certo? Por exemplo, como eu falei para vocês, o próprio cálcio, cujo objetivo dessa cascata de coagulação aqui é ativar, né, atuar sobre uma proteína chamada de protrombinase. O que é essa protrombinase? Né? Ela é uma ase, ela é uma enzima. O que ela vai fazer? Ela vai encontrar uma proteína no plasma chamada de protrombina, ela vai clivar, né, degradar essa proteína e vai formar agora a trombina. O que a trombina ela faz, como eu falei para vocês, juntamente com o cálcio e com fatores de coagulação, ela vai quebrar o fibrinogênio, formando fibrina e, consequentemente, uma rede muito densa de fibrina, e isso vai automaticamente, juntamente com, né, as nossas hemácias e com tudo que está preso ali junto com as plaquetas, vai formar uma rede bem estável de rede de fibrina. E o que eu vou ter aqui? Um coágulo estancando literalmente o extravasamento do sangue para fora
do sistema cardiovascular. A etapa final agora é o quê? Degradação desse coágulo, né? A fibrinólise. E para isso nós também temos enzimas, que também são ativadas durante o processo de coagulação, mas em um tempo um pouco diferente. Então, como nós vimos, o processo de coagulação, ele depende da ativação da trombina, que vai clivar, né, o fibrinogênio em pequenas proteínas de fibrina, então vai formar um polímetro de fibrina, que vai então participar da formação direta do coágulo. Depois que eu tenho o reparo do tecido, eu tenho que degradar este coágulo. Para isso, então, eu preciso converter essa outra proteína, que é o plasminogênio, em plasmina, que é uma enzima que vai degradar o polímero de fibrina. Mas como é que essa enzima vai ser ativada, né? Para isso, eu preciso de duas moléculas. Uma, que é a própria trombina, que já foi ativada durante o processo de coagulação, então ela está ativa, e juntamente com o ativador do plasminogênio tecidual, essas duas moléculas vão então atuar para ativar a plasmina, que vai degradar então essa rede de fibrina, liberando apenas fragmentos, ou seja, dissolvendo esse coágulo. E o processo então de hemostasia ele vai ser então concluído, certo? É muito importante, antes de finalizar essa aula é uma aula básica sobre tipos de células sanguíneas, função e hemostasia, mas o que eu queria deixar muito claro para vocês, e que nós vamos ver possivelmente em outros momentos, é que o exercício físico é um grande modulador de todas essas proteínas que eu falei para vocês, tanto da hemostasia quanto do sistema imunológico, certo? O sangue é extremamente importante, por quê? Porque ele vai participar, né? Ele vai basicamente visitar todos os nossos tecidos, levando sinalização e células imunológicas. Então o sangue ele é extremamente importante para os processos de comunicação. E o exercício ele tem uma capacidade muito grande de modular as respostas imunológicas, e que se a gente for pensar, né, diversas doenças têm mudanças no sistema imunológico. Tem, por exemplo, inflamação envolvida. E o exercício tem uma capacidade muito grande de ser anti-inflamatório, protegendo o nosso organismo contra essas doenças e também tratando essas doenças inflamatórias. Alguns exemplos, só para citar para vocês, né? O diabetes, tipo 1, tipo 2, obesidade, o próprio processo do envelhecimento, né? Doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, todas elas têm, né, em algum momento, a participação do sistema imunológico descontrolado. E o exercício tem um papel fundamental porque ele consegue controlar de forma melhor esse sistema imunológico, reduzindo os processos de inflamação crônica. Essa é a nossa aula de hoje. Bom estudo a todos. Até a próxima.